Boa tarde, gente. Eu vou tentar resumir e facilitar ao máximo o entendimento de vocês sobre o assunto que vocês ficaram. Teoria crítica pós-colonialista. Se a gente for pensar no próprio título, pós-colonialistas. Colonialistas lembra o quê? Colonização, que foi o processo que os países da Europa, França, Espanha, Portugal, Inglaterra, eles começaram a colonizar outros países, descobriram, entre aspas, outros países e começaram a colonizar esses países, que a colonização se deu de diferentes formas. No caso do Brasil, se deu a partir da exploração, principalmente. Se a gente for pensar na questão da exploração da matéria-prima, o pau-brasil, que gerou o nome do nosso país, a questão da produção da cana-de-açúcar, do café, ouro, prata, a imposição da língua oficial português, embora o português que nós falamos seja português brasileiro, enquanto é um tanto diferente do português de Portugal. A imposição da religião, a religião cristã católica apostólica romana. Tanto que a maioria dos nossos cristãos são católicos, e quando não são católicos, são evangélicos. Então, dentro dessa ideia da colonização, esses países que faziam parte da Europa, sempre a gente pensando naquela relação Ocidente e Oriente, que o Ocidente era aqueles países que tinham uma civilização desenvolvida, eram países desenvolvidos, tanto que descobriram, entre aspas, os países começaram a colonizar, seja habitando esses países, seja explorando, pegando as matérias-primas desses países. Então, por que esse assunto faz parte da literatura? Porque Foucault, que é considerado historiador, ele tem uma perspectiva dentro da análise do discurso, ele também é considerado crítico literário. Ele vai pensar a relação do discurso e do poder, que vai estar dentro do texto literário. Se a gente for pensar na carta de Pero Vaz de Caminha, que foi escrita em 1500, quando veio a primeira expedição portuguesa para conhecer aqui o Brasil, nessa carta fica explícito, se a gente analisar do ponto de vista da interpretação política, que é o que propõe a teoria crítica pós-colonialista, a gente fazer uma interpretação política do texto literário a partir da ideia do discurso e do poder. Existe o discurso dentro dessa carta que na realidade é uma espécie de crônica, porque trata sobre o assunto cotidiano, que a visita desses colonizadores às terras que viriam a se chamar o Brasil, e era bastante descritiva, descrevendo a natureza, os costumes dos índios, como eram os índios. Então tem uma visão de superioridade, que o colonizador europeu, português, ele era superior ao índio. Por quê? Vai falar que esses índios eram homens pardos, mulheres também, que andavam sem roupa, que não tinham vergonha de mostrar as partes íntimas. Então, na visão do europeu, ele era superior ao índio, porque ele tinha cultura, não que o índio não tivesse, o índio tinha, mas na visão dele não tinha, porque ter cultura para ele era ser civilizado, era falar uma língua português, enquanto os índios tinham as línguas lá, que vinham da família das línguas do Tupi-Guarani, que eles não entendiam, tanto que a comunicação deles se dava muito a partir de gestos. Eles não entendiam, nem eles entendiam a língua do português, nem os portugueses entendiam a língua dos índios. Então, eles se viam como superior, tanto que essa visão, esse discurso que o europeu, as civilizações, os países do Ocidente, que fazem parte da Europa, são superiores, eles vão marcar até a questão dos mapas cartográficos, que são lá da geografia, como era representado o mundo, os continentes, os países, que vai ter a presença do discurso eurocêntrico, porque euro é a Europa no centro de tudo. Então, a Europa era sempre representada como o continente maior, os países da Europa eram sempre maior com relação aos demais, quando na realidade não era isso, porque vinha justamente dessa visão desse bem como superiores. Então, o colonizador português, ele se via como superior ao índio, porque tinha cultura, falava português, ele cultuava o verdadeiro Deus, eles eram cristãos católicos, tanto que a maioria de nós somos católicos, ou então cristãos
protestantes. Então, eles viam que eles não eram civilizados. Então, eles já tinham essa visão que eles eram superiores. E vai ser a partir daí que também vai justificar justamente a escravidão de índios e negros, porque os índios eles também foram escravizados. Justamente a partir dessa visão, desse discurso, que eles eram superiores. Então, dentro do assunto de vocês, vai falar até apontar a visão de Nietzsche, que vai influenciar justamente Foucault, Michel Foucault, porque vai ser Foucault, crítico literário, que vai pensar essa relação do discurso e do poder. Que Nietzsche vai dizer o seguinte, que os indivíduos, primeiro, eles decidem o que desejam e depois encaixam o fato em seus objetivos. O que é que eles queriam, os colonizadores, no caso, que se a gente for pensar, o colonizador português. A monarquia, o rei, o monarca, o estado monarca, lá em Portugal, queria colonizar, explorar essas riquezas daqui do Brasil. Mas como é que eles iam fazer isso? Precisava de mão de obra. Ia se dar a partir do quê? Do índio e do negro, que primeiro foi a exploração, a escravidão dos índios, depois dos negros, porque depois foram trazidos negros da África, de outros países, regiões da África, para serem escravizados. Até uma justificativa até da cor, né? Eles eram negros, o índio, da cultura, de todos esses fatores, justificava, na visão deles, a escravidão. Então, o que eles desejavam? Primeiro os indivíduos eles decidem o que eles querem, depois eles colocam fatos nos objetivos deles. Então, o que o rei queria? A monarquia, o Estado monarca de Portugal, queria explorar essas riquezas, essas matérias-primas. E ia se dar a partir o quê? Da mão de obra, seria a escravidão de índios e negros. Então, justificaria essa visão que eles têm, que são superiores, justificaria a escravidão. E esse discurso do monarca, o discurso também religioso, porque a Igreja Católica ela vai apoiar a escravidão. Porque dentro da ideia de interpretação, eles justificavam que o quê? Que o índio e que o negro, eles não tinham alma, logo eles poderiam ser escravizados. Só que aí o discurso, segundo Foucault, também tem essa ideia que o discurso ele é um embate, que tem esse poder, só que esse poder não é centralizado, não existe um único poder, existem esferas de poder. Então, dentro desse discurso que justificaria a escravidão, surgiram o quê? Padres que já não eram a favor da escravidão de índios e de negros, porque eles estavam se convertendo à religião cristã católica, então agora eles não poderiam ser escravizados. Então tem esse campo de embate, mas também justamente tendo um objetivo, né? Querendo poder, o que é o poder de catequizar, tanto vai ter a catequização, de catequizar, de converter esses índios e esses negros. Então vai surgir esse campo de embate do discurso. Que eu, inclusive, indiquei o filme 12 anos de escravidão, justamente para vocês pensar isso no caso do protagonista, de Solomon. Quando ele está sendo lá escravizado, que ele era um negro livre, na realidade ele é enganado e vendido como escravo. Que ele se depara com um homem branco, que ele é justamente a partir do discurso dele, ele mostra explicitamente que ele é contra a escravidão, que todos os seres humanos são iguais até perante Deus. Que ele vai discutir justamente com o dono de Salomão, que vai ser um senhor de escravos que tem os escravos como se fossem objetos. Então Foucault ele vai tratar sobre isso, essa visão de superioridade que é manifestada pelo discurso, seja escrito ou falado, que no caso da Carta de Pero Vaz Caminho, ser escrito, que esse discurso vai justamente mostrar essa visão de superioridade do colonizador português com relação ao índio, que vai justificar, a partir dessa visão, essa escravidão de índios e de negros no Brasil. Por isso que é uma teoria crítica pós-colonialista que vai fazer uma interpretação política da presença desse discurso e desse poder dentro da literatura, da forma como os personagens sejam negros e são caracterizados, como tem essa relação de discurso e poder dentro da literatura. Então Foucault vai falar sobre isso, tanto que ele também vai tratar sobre a questão
dentro do discurso, como é construída a ideia do louco, que vai mudar, porque o discurso também marca um tempo histórico e social. No caso da escravidão, foi quando houve a escravidão, que já não é aceito nesse tempo atual, nesse tempo histórico e social. A gente vê a escravidão como uma abominação, como um ato de desumanidade, porque nós temos consciência agora que isso é um ato de desumanidade, mas que naquele tempo o discurso que prevalecia a partir da posição sujeito do rei, do monarca, da igreja, era como se fosse a verdade, que a verdade fosse aquilo, que a escravidão era o certo, só que agora a gente vê como errado, porque o discurso mudou. Então vai marcar também, vai ter essa presença dentro da literatura, tanto que eu indiquei até o vídeo da propaganda da Etna sobre a questão da origem da palavra criado mudo, e eu indiquei o filme 12 anos de escravidão, para a gente pensar também nessa relação de embate dentro do campo do discurso. Vai falar também sobre Eduardo Said, que inclusive ele é árabe, ele é um professor e ele escreveu, ele vai tratar até no assunto de vocês, que ele vai dizer que o Ocidente ele vai criar uma visão negativa sobre o Oriente, porque o Ocidente sempre tem essa ideia, sempre teve. Portugal, Espanha, França, Inglaterra tem essa ideia de superioridade. São os países da Europa que pertencem ao que? Ao Ocidente, enquanto então, o Irã, a Palestina, Israel e outros países que têm a ideia que são países que têm uma cultura atrasada, que têm uma cultura mística, que não são países desenvolvidos, que não têm a cultura como cultura do Ocidente. Então o Ocidente sempre teve essa visão que ele era superior, até na questão da representação dos mapas cartográficos que foram feitos até a partir de Portugal, porque Portugal foi o grande precursor das navegações, que teve as navegações pelo Mar Atlântico. Então, quando eram construídos esses mapas pela geografia, sempre representava a Europa como maior do que todos os outros continentes, justamente representando essa ideia dentro do discurso que a Europa, que o Ocidente era superior ao Oriente. Então, Said, ele vai dizer que a construção da visão de nós todos do Ocidente sobre os países do Oriente é uma visão totalmente negativa. Se a gente for pensar na questão do Irã, sempre vai ver um país, vai ter essa ideia que é um país totalmente repressivo, que só tem homem-bomba, terrorista lá. Sempre vai ter uma ideia negativa, uma visão inferior desses países.